Já pensou em entrar em uma casa e ir parar em Sete Além e perceber que tem mais alguém com você lá dentro? Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Bruxas em geral são conhecidas como os personagens típicos da era medieval, quando protagonizaram os casos mais incríveis de acusações e foram presença constantes nos ritos de condenação às fogueiras. Mas a ideia de mulheres amaldiçoadas relacionadas a poderes mágicos e malignos é muito anterior à Idade Média e até mesmo especula-se que veio de Sete Além. Sete Além supostamente seria um universo paralelo, ou mesmo uma outra realidade, na qual supostamente todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Sete Além na realidade e nem mesmo como chegar até lá. O que podemos saber até agora são apenas características contadas através de alguns relatos encontrados aqui mesmo na internet. Basicamente, Sete Além seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que bem mais obscura. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria aparência bem suja e escura, e que as pessoas que se encontram lá teriam os olhos mais fundos e negros, uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são poucas, e o que sabemos é que Sete Além não seria um lugar muito bonito, e que você provavelmente não gostaria muito de estar lá. Na mitologia e nas culturas gregas, a gente encontra alguns relatos sobre seres que são parecidos com bruxas. Personagens como Medeia e Circe já apareceram e até hoje são consideradas relacionadas a possíveis dotes sobrenaturais, o que pode ser voltado para o mal. Na cultura romana, Diana, a guardiã dos bosques e dos animais, era associada a poderes misteriosos enquanto exercia sua influência sobre as lendárias mulheres amazonas. A própria cultura hebraica em si, a gente já consegue encontrar algumas coisas que podem ser consideradas relatos de certa forma. A base histórica das crenças cristãs não deixou de registrar algumas coisas interessantes em seus casos, como o Velho Testamento mostra o rei Saul numa de suas muitas crises de dúvida e indecisão, procurando então uma feiticeira de nome Endor. Mesmo sendo a consulta, esse tipo de intercâmbio como sobrenatural é considerado uma grave ofensa à lei de Moisés, que pune esse tipo de coisa. Até mesmo na própria Europa, a gente já consegue ver alguns relatos que transcendem esse campo do relato verbal, escrito há muitos anos, e se trata de algo mais real de fato. Crenças e memoriais sugerem que a existência do que mais tarde se conheceria genericamente como bruxaria, como é o caso do Streg, dos povos itálicos, criaturas a quem se atribuía a prática de ritos macabros, incluindo o uso de objetos como caldeirões, por exemplo, ou seja, totalmente caracterizado aí como uma bruxa. A gente vê que essa lenda, que esse relato sobre uma mulher, que tem feições humanas e que faz coisas estranhas na floresta, não é de hoje, e muito mesmo não se traduz apenas na floresta, mas o fato é, esses seres, essas aparições, elas transcendem o campo geográfico, então a gente pode ver isso em vários locais. O relato. Era Halloween, eu estava sentada no sofá, assistindo meu desenho animado favorito. Comi uma tigela de cereal e decidi ligar o aquecedor. Meus pais estavam para fora, então me senti, de certa forma, perfeito. Eu gostava de ser eu mesma e ficar sozinha. As pessoas me viam como antissocial, mas era apenas minha personalidade. Eu tinha uma forte aversão a estar perto de pessoas por muito tempo. Meus pais me disseram para garantir dessa vez que eu atendesse a porta quando fosse chamado, pois eles sabiam que não iam deixar uma tigela de doces do lado de fora, já que no ano passado ela foi roubada logo na primeira hora de Halloween. Típico isso, eu vi o sol começando a se pôr lá fora, e eu sabia que logo as pessoas estariam correndo até a porta a qualquer momento. Eu tive que correr até a loja e pegar alguns doces. Meus pais correram e se esqueceram de pegar os doces na noite anterior. Então eu decidi pegar as chaves e ir atrás eu mesmo. Coloquei uma jaqueta e girei a maçaneta da porta. A loja não ficava longe, ficava a cerca de 10 minutos a pé da minha casa. Caminhando até lá, estava com fones de ouvido e a cabeça baixa.
então não percebi nada fora do comum até me aproximar da loja. Confesso que quando estava andando perto da loja, eu reparei algumas coisas estranhas naquele momento. Era como se tivesse alguém me observando, uma feição de uma mulher, através de um vidro que estava muito embaçado na lateral da loja. Chegando lá, as luzes estavam acesas, mas ninguém parecia estar lá dentro. E eu estava perplexa, não conseguia entender porque o dono da loja deixava a loja vazia, ainda mais num dia como hoje, onde todo mundo quer beber ou mesmo comprar doces. Chamei para ver se alguém estava talvez atrás da loja, mas não recebi resposta. Estava muito quieto. Eu vaguei pela loja por cerca de 5 minutos, antes de concluir que ela realmente estava vazia. Eu saí atordoada por esse fato, mas a coisa não para por aí, pois eu me perguntava como que um dono de uma loja abandonaria sua loja assim por capricho. Voltei para casa, desta vez sem fone de ouvido. Todo o bairro parecia estar vazio e não tinha ninguém na rua. No Halloween de todas as noites não havia ninguém à vista. Isso era estranho. Isso pra mim tinha que ser algum tipo de piada. Afinal, na noite de Halloween, onde todos sairiam nas ruas para conseguir doces, estava tudo vazio, exceto com o que eu tinha visto. Comecei a correr pela vizinhança, procurando lugares familiares que visitei. Primeiro parei no parque que costumava frequentar, para ver se alguém estaria por lá. Geralmente as pessoas estavam, só que desta vez, pasme, ninguém estava lá. Em seguida, eu fiz uma coisa que é um tanto quanto estranho, posso dizer. Eu corri pro cemitério. Eu sei que é uma coisa estranha, mas acredite em mim, na minha vizinhança as pessoas eram estranhas por si só. Mas pasmem de novo, estava vazio como de costume. Eu rastejei, certificando-me de explorar qualquer fenda que pudesse ter perdido, e não sabia para onde ir essa altura. Quando saí, vi algumas portas dos vizinhos deixadas abertas, com as luzes acesas. Era uma enorme bandeira vermelha. Fui até os Jeffersons que moravam bem em frente à casa. A porta deles estava entreaberta e bati gritando: "Senhor e senhora Jefferson, vocês estão em casa?" E não tive resposta. E isso é estranho, porque eles já tinham as decorações do lado de fora da casa. Normalmente, eles eram as pessoas mais envolvidas em uma noite de Halloween, distribuindo doces enquanto estavam do lado de fora, cumprimentando as pessoas sentadas em sua varanda. Isso geralmente é fora do comum. Decidi entrar, já que não havia ninguém por perto, eu não tinha nada a perder. E ao entrar, eu vi uma visão que eu posso dizer até hoje que é surpreendente. Tudo que eu quero dizer é que tudo naquela casa deles estava, como eu posso falar, estava vazio, de cima para baixo, como se nada estivesse existido ali. Era como se alguém tivesse vindo e tirado tudo, como se nada tivesse existido ali. Eu andei ao redor da casa gritando, minha cabeça com meu queixo escancarado. A casa parecia 10 vezes maior agora, e já que não havia nada ali. Depois de um tempo, finalmente fui embora, já que havia passado quase metade da noite naquele momento. Ainda não vejo sinal de vida alguma. E é meio estranho que quanto mais eu exploro, mais as coisas parecem fora do comum. As coisas parecem que estão desaparecendo lentamente, dos móveis da casa até mesmo as pessoas que não estão aqui, aos semáforos que não estão mais nas estradas. As anomalias estão ficando cada vez maiores e mais difíceis de não anotar. Claro que isso é uma coisa que pouco importa, afinal eu já estava em uma outra realidade, assim eu posso dizer. E eu confesso que ter visto aquela mulher na entrada do mercado começa a me perguntar se ela tinha alguma coisa a ver com isso. Eu sou a única pessoa que está nesse local de qualquer maneira. Eu não tenho certeza se isso é um sonho ruim ou se estou preso em uma alucinação estranha, ou o que fiz para merecer isso. Mas por favor, eu imploro, quem esteja lendo isso ou escutando, me ajude. Ou eu sou um universo paralelo, ou eu não estou em um local muito bom. E a gente vendo tudo isso, a gente consegue analisar muito bem, que provavelmente ela está em 7 além. Como derrotar? Pra gente entender o como derrotar de hoje, a gente analisa dessa vez de outra forma. A gente já analisou aqui 2 casos de bruxas dentro do ramo do 7 além, e a gente já viu muitas vezes que o modus operandi dessas bruxas, eles sempre partem de um princípio de levar você algumas vezes, daquele pedido para levar você até 7 além. Como a gente sabe, alguns dos seres de 7 além, eles conseguem simplesmente nos colocar dentro de 7 além, fazendo com que a gente passe por alguns portais específicos ou perdidos na floresta, ou mesmo em locais muito antigos que já são classificados como mau agouro. Mas o fato é, dessa vez, essa guria ela tava em um local isolado, ela tava em um local em que não tinha mais ninguém, e ela conseguiu aí transparecer, transcender essa barreira do mundo real
pro mundo de Sete Além. E é justamente aí que entra a grande questão. Se a gente analisar a fundo, a gente vê que Sete Além, no fato ali, na questão mais intrínseca da coisa, seria justamente aonde ela foi parar. Ela consegue relatar pra gente que ela estava sozinha e que não havia mais ninguém. E que parecia a casa de todo mundo, mas algumas coisas estavam ali diferentes de certo modo. E o principal, ela relata que ela viu uma aparição estranha de uma mulher desfigurada na janela da loja. Então o que acontece? Provavelmente essa bruxa queria trazer ela para Sete Além e conseguiu de fato. Mas como a gente já lembra aqui, muitos dos seres de Sete Além, a não ser o próprio Deus de Sete Além, que a gente já trabalhou aqui no canal, consegue levar alguém sem autorização. A gente já viu inúmeras vezes que para alguém chegar em Sete Além, tem que haver um pedido, tem que haver um relato, tem que haver uma aceitação, né? Ou seja, o ser tem que falar, você quer vir comigo para Sete Além? Tem que haver esse pedido como uma forma de aceitar ser transportado para essa dimensão. Então provavelmente essa menina está ali e vai conseguir voltar. O como derrotar de hoje de Sete Além, ele é muito simples. A gente jamais deve aceitar chegar ou ir para Sete Além, pois é uma dimensão que quem vai não volta.